Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pode pedir o que quiser que será feito. É tão engraçado isso, né? Quantas vezes a gente pede e não é atendido. E aí eu fui vendo sobre isso, quantas condições a gente precisa atingir para chegar ao final desse versículo. E no outro diz assim: não foi vocês que me escolheu, fui eu que escolhi vocês. E eu os designei, eu dei uma ordem para que vocês vão e deem frutos. E para que esse fruto permaneça, que ele não fique pelo caminho, que ele permaneça. E assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu mesmo vou lhes dar. Olha que lindo isso. Olha que condição nós já temos que a palavra de Deus nos ensina. Nos dá de presente. E essa passagem aqui, que eu não vou ter como ler toda, ela fala muito da história de Jesus e os discípulos caminhando lá em direção ao Getsemane. Aqui foi depois da ceia. E isso aqui aconteceu antes da crucificação. Então foi naquele papo gostoso entre Jesus e os discípulos, até o caminho de Getsemane. No meio do caminho, ele vê uma videira ou uma plantação, alguma coisa desse tipo. E foi quando ele ensina essa parte da história. E ali ele fala a respeito do relacionamento que todos nós precisamos ter. Que relacionamento é esse? Com ele, Jesus, o relacionamento com Deus e o relacionamento entre os discípulos. Então, guarda isso. Como igreja, nós também precisamos ter esse relacionamento. Entre nós, entre Jesus e entre o nosso Pai. E quem é o Jesus dessa história? Jesus é a videira verdadeira. Certamente ele falava de si. Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte espiritual da nossa vida. Sem Jesus é impossível nós continuarmos. Não tem como. A gente até tenta, mas nós vamos parar no meio do caminho. Não tem como. Os discípulos, que somos nós aqui nessa terra, são os ramos, aqueles que só podem dar frutos se estiverem ligados a Ele. E o Pai, que é o agricultor, aquele que cuida, limpa e poda. E é muito fantástico isso aqui, porque a palavra de Deus ainda diz que quando você está dando fruto, ele corta. Meu Deus, está dando fruto e ele ainda corta. Mas a palavra de Deus nos garante que ele corta para que tu dê mais fruto. Calma que só tem 10 folhas, eu passei a uma, tá? Ó, convidou a professora, é fogo. A professora fala pra caraca. Não ri não, Douglas, ninguém está rindo. Não ri, sabe por quê? Aí nunca mais vou ser convidada. Mas eu quero dar ênfase a uma parte desse versículo. E eu queria muito, mas muito que tu prestasse muita atenção. Lá no 15, precisa colocar não, precisa não. Lá no 15 ele diz assim na primeira parte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Grava essa frase. Permaneça em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Quando eu li essa frase, Deus me levou a 3 coisas que nós, como servos de Deus, precisamos entender para que a gente desfrute do final desse versículo. E se a gente fosse numerar a quantidade de coisas, eu me lembro que uma vez, fazendo uma dinâmica lá com o pessoal da integração,
nós pegamos uma mochila e a gente colocou muitos pesos naquela mochila, ao ponto dela ficar assim, quase impossível de levantar. E aí eu botei assim do lado de fora da mochila, mochila do servo. Gente, se está pesado, é assim mesmo, tá? O caminho não é leve. Nunca será leve. A mochila do servo do Senhor, ela é pesada. E quando tu diz, não aguento mais, calma. Continua a clamar, continua a caminhar. Porque no meio do trajeto, Ele vai se revelar a você. Na minha vida, Ele não me deu uma linda palavra e nem se revelou antes de eu chegar aqui. Não foi assim. É no processo. Até porque se eu soubesse, de repente, eu falaria, Deus, passo a bola para outro. Estou fora. Fala igual gíria carioca, estou fora. E o primeiro processo que eu entendo é o processo que se chama obediência. Tu pode falar com teu irmão aí, obediência. Pode aproveitar e dizer para ele assim, ô desobediente. Pode falar, gente, que nós somos desobedientes. Ô desobediente, vamos aprender a ser obediente. Porque a obediência, ela tem um resultado e um fruto muito poderoso. E quando eu vim, eu acho que todo mundo, pela fala, já conhece, né? Que é carioca. Eu estou aqui já vai fazer 2 anos. Mas eu acho que o sotaque ainda do Rio está bem forte. É verdade? Eu acho que eu não consigo pegar o daqui não, gente. Que é carioca, não fala, carioca chia, né? Então, acho que ainda estou muito bem carioca. Pelo menos aonde eu chego, o povo fala, você é do Rio, carioca. Então, acho que eu estou bem carioca. E aí eu vou contar para vocês uma pequena história. Quando eu vim do Rio para cá, nós viemos debaixo de uma palavra. E nós obedecemos aquela palavra. E a palavra foi assim, vá, ajude a dar o crescimento, que eu cuido aqui. E a gente veio, família Margarina, tudo lindo e maravilhoso. Quando a gente chegou aqui, o processo começou a ser outro. E bem difícil, bem difícil. E aí, nesse processo, eu fiquei 1 ano e pouquinho dentro de casa. Ajudava na igreja, alguma coisa, mas dentro de casa. E esse dentro de casa, ele não foi saudável para mim, no início. Porque lá no Rio, a gente tem uma empresa, e a gente chegava, a gente tinha hora para chegar. A gente saía de casa umas 5 e poucas, 6 horas, né, amor? E a gente não tinha hora para sair. A gente, às vezes, já saía pela madrugada. Quando eu cheguei aqui, nós preparamos a nossa empresa 7 anos para a nossa ausência. E lá, graças a Deus, está tudo bem. Mas quando nós chegamos aqui, eu me senti inútil. Porque eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha aquela vida louca que eu tinha lá. E eu conseguia terceirizar, dava conta, fazer alguma coisa aqui, alguém fazia ali, e estava bom. E era uma vida assim, doida. E aí, quando eu cheguei aqui, tudo mudou. E aí eu me vi dentro de casa, dona de casa, cuidando de tudo que eu tinha que cuidar, lavar, passar. Mas até eu descobrir o amor por isso, eu me senti uma inútil. E aí parece que tudo que eu larguei para trás não fazia sentido, a conta não batia para mim. E aquilo foi me dando uma tristeza, uma angústia, uma agonia, mas eu não conseguia nem externar o que eu estava sentindo. Foi quando eu comecei a fazer um curso, e aquele curso foi uma virada de chave na minha vida. E eu entendi que aquilo que eu achava que era ser inútil, era o tempo que Deus estava me dando para que eu pudesse corrigir rotas na minha vida. E isso é muito difícil para nós seres humanos entender. Porque às vezes aquilo que a gente teima, que a gente quer que seja de outra maneira, a gente não consegue compreender os mistérios profundos do Senhor. Porque para você entender esses mistérios profundos do Senhor, tu não tem que viver uma vida de bate-papo com Deus. De sentar num banco da praça e viver uma vida de bate-papo. Não. Aí é uma vida muito superficial com Deus.
Para você entender os mistérios, você tem que ter uma vida de relacionamento diário com Deus. E era isso que Deus, naquele momento, me convidava a ter. Mas até eu entender essa parte, eu sofri muito. Mas o pior não é você sofrer muito. O pior é que tu faz outros também sofrerem com você. E no meio desse caminho, você escuta vozes e você se confronta e você não fica bem e você fica perturbado em relação a tudo isso. Mas eu entendi. Hoje eu entendo. Hoje eu entendi e eu desfruto do momento da casa. Por quê? Porque eu entendi que naquele momento eu precisava ser cuidada, eu precisava ser limpa e eu precisava ser podada. Lembra que eu falei lá no início que o agricultor faz isso? O nosso pai, ele é o único que pode fazer isso. Limpar, nos curar, nos tratar e nos podar. E naquele momento eu estava recebendo todo esse tratamento. Até eu entender, demorou um cadinho, mas eu entendi. E aí, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu falei, Deus, mas que tema eu daria essa mensagem? E aqui eu digo um tema para você. Eu estou nele ou ele está em mim? Tu pode dizer isso para você? Eu estou nele ou ele está em mim? Porque a partir dessa obediência da minha vida, eu consegui entender que eu posso fazer qualquer coisa. Posso voltar para o Rio, posso voltar ativa na empresa, tudo. Eu só não posso sair de dentro da casa do Senhor. Porque aqui sim é o ar que eu preciso, é o ar que eu respiro, é o que me dá vida, é o que me dá força. É isso aqui. Sem isso aqui, eu me torno só uma pessoa, uma árvore perambulando pela rua. Mas é isso aqui que me dá o combustível da vida. Sem isso eu não consigo. E aí, quando a gente continua, né, fui preparando e tal a palavra. E aí eu chego numa segunda palavra em Deus. Disponibilidade. Um servo, ele precisa estar disponível. E eu não estou falando para tu largar teu emprego, largar tua... Igual os dois doidinhos que fizeram, não é isso? Estar disponível é você não reclamar. Estar disponível é você estar preparado para servir. Estar disponível é você não ver e nem medir esforços para fazer a porção que Deus te chamou para fazer. Isso é estar disponível. E aí acontece na minha vida, e eu não poderia ministrar uma palavra que não fosse algo que eu estivesse vivendo. E eu agradeço muito a tua vida, pastor, por ter me convidado nessa noite, não somente pelo Outubro Rosa, mas é porque eu já tinha pedido a Deus uma oportunidade de falar um pouquinho. Porque às vezes a gente está ali na integração, na porta, abraça, beija e tal, mas nem sempre a gente sabe o que aquele irmão, aquela irmã está passando. Mas quando Deus dá a reviravolta, quando Deus fala assim, é hora de você ser exposta, é a hora também de você testemunhar o que Deus tem feito. E aí, nesse momento da disponibilidade, aconteceu algo na minha vida. E eu passei, assim, umas 3 semanas, assim, numa tristeza muito grande. E eu dormia e acordava, e eu falava, Deus, tira essa tristeza de mim. Tira essa tristeza de mim. E aí, quando Deus, então foi aqui, né? Mas quando Deus me chamou e disse que eu seria uma pastora, junto com o meu marido, pastora é um cargo na igreja. É algo que não nos separa em nada. Nos auxilia a organizar a obra de Deus. Mas ela não nos torna diferente de ninguém. De ninguém. De ninguém. Pelo contrário, se você tem esse chamado pastoral, tu é o primeiro a servir. É o primeiro a botar a mão na vassoura.
Mas no meio dessa trajetória, eu recebi uma sentença. E o meu sonho sempre foi gerar filhos. Mas não eram os planos de Deus. Eram os meus, mas não eram os de Deus. Por uma indisponibilidade da minha vida, eu não pude gerar filhos. E aí um dia, eu com um problema e tal, precisei ir no médico, e aí veio a sentença. Vou ter que fazer uma cirurgia e tirar todo o útero. E aquilo ali me deu uma tristeza muito grande, mas muito grande, que eu falei, Deus, agora todas as alternativas se foram, né? Agora que eu não posso mesmo. Mas eu estou falando isso porque isso é um testemunho, não é para ninguém ficar triste, nada disso não, porque aquele agricultor me curou, me limpou, me restaurou, e está ótimo. E numa sexta-feira, no culto de oração, gente, não perca o culto de oração, porque ele é uma benção. Eu estava ali atrás, sentada, lá onde o irmão Fernando está. E eu estava ali sentadinha, e orando sobre isso. Eu falei, Senhor, daqui a pouquinho eu vou ser chamada para fazer cirurgia, e tu me conhece, sabe do medo que eu estou, que eu nunca passei por isso. E eu ainda falei para Deus assim, Senhor, e eu vou fazer uma cirurgia de uma mulher como se estivesse tendo bebê, e eu vou chegar em casa sem bebê, é isso mesmo? E ali o Senhor falou para mim assim, eu te chamei para ser mãe de gerações. E eu nem falei isso com meu marido ainda. Porque tem coisas, não que eu não confie, mas tem coisas que Deus fala tanto no teu profundo, que até para você externar, você tem dificuldade para falar. Eu falei assim para Deus, Senhor, mas o que significa ser mãe de gerações? O que é isso? Que termo é esse? E Ele disse assim para mim, e eu fiz questão de anotar, você vai gerar vidas espiritualmente. Você vai cuidar, você vai ensinar, você vai orar, e você vai formar pessoas que também dê frutos no meu reino de Deus. E o Senhor falou para mim hoje, eu pego a tua dor e transformo ela no meu propósito, no meu legado. É isso. E eu fiquei ali quietinha assim, e o Senhor falou. E eu não sei hoje como tu chegou aqui. Eu não sei se tu chegou debaixo de uma sentença médica, eu não sei se tu chegou da forma como eu cheguei naquele dia, eu não sei. Eu sei que para que Deus falasse ao meu coração, da forma como Ele falou, eu precisei ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento a gente não consegue do dia para a noite. Não dá. Um relacionamento é um tempo de entrega. E olha que eu vou te dizer uma coisa. Quando está tudo muito bem, aprenda a desfrutar. Desfrute. Sorria, divirta-se. Porque quando o tempo ruim chegar, é aí que tu cria relacionamento. Quando o tempo está bom, desfrute. Não tenha medo de desfrutar. Porque no tempo difícil é onde tu vai gemer. Mas é onde tu cria raiz. É onde tu dá fruto. E aí esteja preparada, porque mesmo na dor, quando tu der fruto, Ele ainda vai cortar. Porque Ele sabe que tu pode dar mais fruto. E o terceiro, que para mim foi algo assim importante demais. Para mim, o mais importante. De que maneira eu estou nele? De que maneira você está nele? E aí eu deixo essa pergunta e essa reflexão para o teu coração. De que maneira você está nele?
Só você pode responder. Eu passei por algumas maneiras de estar nele. Eu precisei ir para a obediência. Eu precisei entender o meu chamado. E é muito engraçado quando eu digo ser mãe de gerações, e eu entendi por que eu tenho o coração voltado tanto para a adoção, não adotar pessoas, mas eu tenho um desejo. Se eu conheço você, eu já queria que tu fosse para minha casa para tomar um café. E aí eu já abro espaço lá, pode dormir aqui, pode ficar aqui, porque esse coração é o coração de uma mãe que quer cuidar. E isso não é carência. E se tu abraça, se tu chega perto de mim, se tu quer relacionamento, eu já entendi que eu já sou tua mãe e que eu preciso cuidar de você. Mas esse é o coração de quem tem esse chamado. Mas quem tem esse chamado também exorta, também briga, também põe de castigo. Porque mãe não faz isso? Faz, né? As pessoas falam, a pastora tem cara assim, né, fechada. Carioca é assim, tudo meio desconfiado. Essa parte estou sendo curada ainda, tá? Que o pastor uma vez falou assim, tu está numa terra que tu não precisa mais ter esse medo, relaxa. Aí a gente está nesse processo. E o último que diz assim, de que maneira você está nele? Se você está no culto, você está nele. Presta muita atenção nisso aqui. Se você levanta a mão, glorifica ao Senhor, você está nele. Se na hora do louvor, de uma palavra, você sente um arrepio, algo assim gostoso, é a presença de Deus, você está nele. E isso não tem nada a ver com alguém que veio hoje pela primeira vez, que está conhecendo a igreja hoje, que não ceiou, que ainda não está no cadastro de membros. Ele também sente a presença, ele sente algo diferente. Portanto, também você está nele. E aí a palavra de Deus diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vocês, aí vocês pedirão o que quiserem. Esse dará muito fruto, e aquele que dá muito fruto, eu podo. Para quê? Para que dê mais fruto. Mas ele também completa no final dizendo, aquele que não dá fruto, eu corto. Então, cuidado, de que maneira você está nele. Nós somos uma família em Cristo. E ninguém precisa ser cortado. E aí, para a gente... o Douglas já subiu, já me atrapalhando. E aí, quando a gente chega e entende que tudo que você tem pertence a Ele, você atingiu um nível que se chama arrependimento. Um fruto do arrependimento. Mas o que significa isso? Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Tudo o que eu tiver que fazer. Tudo que a minha força permitir, eu vou fazer. Porque eu não consigo mais me contentar em estar nele. Eu preciso que ele esteja em mim. Tu entende o porquê que eu titulei essa palavra dessa forma? Não é sobre você estar nele. É sobre você entender que ele precisa estar em você. E quando você entende que a tua dependência é isso, tudo muda. Aí a gente chega ao final do versículo. O que você pedir, eu vou lhe dar. Porque a tua dependência está nele. Não é só uma leitura bíblica. Precisa de processos para poder a gente entender isso. E quem entregou a sua vida para Cristo sabe muito o que eu estou falando agora. Porque uma vida de um cristão, ela não é e não será um mar de rosa. Mas em Deus,
nós suportamos. Porque sem Ele é impossível viver. O Alelon, se quiser, já pode vir. E aí eu digo assim para a gente poder fechar esse momento. Quem hoje precisa transbordar desse amor de Deus e entender que é Ele, por Ele, que é Ele na sua vida. Quem precisa entender esse processo e deseja viver esse processo na sua vida, deseja sair dessa margem curta de relacionamento e dizer assim: Senhor, aonde eu estiver, eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, e eu quero ter a certeza de que teus ouvidos não estão tampados para mim. E que o Senhor vai me atender naquele momento, porque não é sobre minha vida, é sobre o que o Senhor transfere para mim. Talvez tu esteja um dia andando pela rua e ninguém está vendo, mas você está inundado da graça, do poder, da misericórdia do Senhor, ao ponto de você olhar para o céu e clamar: Pai, em nome de Jesus, e Ele lhe atender, porque o teu relacionamento vai chegar a esse nível. E eu queria que você, principalmente aqueles que já servem na igreja, se tu olhar assim ao nosso redor, nossa igreja está num processo de obras, né? E é tão lindo tu chegar aqui. Hoje eu já cheguei na igreja, e aí minha mãe correu ali, né, para poder ver a cozinha, como é que está agora. E é tão lindo você ver o resultado daquilo, de alguém que está fazendo um esforço enorme para quebrar, para fazer, para construir. E às vezes tu está com um tempinho em casa, vem para cá, vem para cá. Vem desfrutar junto desse processo, dessa obra. Vem se entregar para aquele que não mediu esforços nenhum para se entregar por nós. Eu te digo com toda certeza, tu não perde nada fazendo isso. Tu não perde nada fazendo isso. Chegar aqui, o Alelon, 1, 2 horas antes do culto, nós não perdemos nada com isso. Pelo contrário, nós ganhamos muito em Deus. Em Deus, em Deus. É Ele por nós. É Ele.